Moçada, a gente está aqui para mais um Vai Faltar Imóvel e quem entender isso primeiro, decide melhor. Estou muito feliz, hoje a gente conseguiu aqui horário na agenda de um cara que está revolucionando o mercado imobiliário. Estou aqui com o Juliano, da Resus, e vou deixar você se apresentar para a galera já ouvir suas vozes, cara. Olá pessoal, meu nome é Juliano, eu sou fundador da Resus, eu fui corretor dos 18 aos 24 anos, então eu pude sentir aí na pele as dores do mercado. E de lá para cá eu mexo com tecnologia. E eu sempre tive o desejo e a vontade de criar esse projeto, conseguir ao longo desses anos aí mexendo com tecnologia, combinar muitos modelos de negócio e com todas as dores que eu havia sentido do mercado imobiliário. A gente startou isso no ano passado e estamos indo muito bem, graças a Deus. Que irado. Bom, você já me conhece, sou Luiz Henrique Stanger, corretor de imóveis desde 2008, sócio-diretor hoje da Lopes Dínamo, e esse programa é uma parceria maravilhosa com a Fervo Produções e o Grupo Sim. Cara, a gente teve um esquenta aqui maravilhoso, né? Já enchemos o copinho de café muitas vezes antes de falar gravando, valendo. E aí eu já começo do começo, né? O que faz preço melhor, né? Por que custa o quanto custa um imóvel, na sua opinião, cara? Olha, na hora de você formar preço no mercado, né, a gente sempre cai naquela conversa que ela pode ser um pouco atritosa com o cliente, que geralmente tem valor sentimental, ou ela pode ser mais suave. O que faz uma coisa ou outra é literalmente você trazer banco de dados para a mesa baseado em cima de referências de vendidos e não em cima de amostragem de anúncio, que é o que acontece na maioria, eu diria que mais de 90% das vezes. E o cliente, na verdade, ele está certo em tentar colocar valor sentimental na mesa no primeiro momento, porque ele está com medo de deixar dinheiro na mesa. Mas se o profissional se posicionar e levar dados confiáveis que provem para ele a realidade do mercado, deixa de existir uma conversa basicamente entre corretor e cliente e passa a acontecer uma conversa entre um profissional de mercado que passa a realidade do mercado para o cliente e o próprio cliente. Então você sai de um debate de opiniões e passa a ter na mesa uma conversa com um nível de profissionalismo que deveria existir e existe já em vários outros mercados. Boa. Cara, vamos depurar tudo que você falou para nossa audiência, que é o seguinte, nos últimos tempos, né, Vitória apareceu aí como uma capital com metro quadrado mais caro, em segundo lugar, atrás só de Florianópolis, ali entre os 5, tudo mais e tal. Então, o preço médio do metro quadrado é tanto. Então, assim, o que compõe o preço, na sua opinião, quais são os fatores? Na minha, localização, qualidade construtiva e o público que vai atender. Na sua, quais são esses fatores? Com certeza a localização. Eu acredito que seja o fator que mais pesa. O nível de acabamento, com certeza, e aí está diretamente ligado com a qualidade construtiva que você também já falou. Espaço, né? A gente vê, por exemplo, produtos antigos que passam por retrofit, puxando um valor de metro quadrado bastante representativo. E saindo de uma base de valor de metro quadrado, muitas vezes surpreendente. Então, o gap que esse retrofit traz a nível de valor agregado reforça mais uma vez essa questão da qualidade construtiva. E o terceiro ponto, eu diria que atualmente, área de lazer. Área de lazer, é mesmo. Depois da pandemia, isso ficou muito forte. Área de lazer. Então, aí acho que conecta com o que a gente falou você falou uns segundos atrás, que então, todos esses fatores vão compor o tal do preço do metro quadrado. Só para você, eu conto isso aqui, o tempo vai passando, né? E é interessante. Hoje eu tento registrar mais os momentos e as coisas que eu falo, porque depois lá na frente você vai falar, eu falei. Ah, mas falou aonde? A primeira vez que eu fiz a conta de valor de metro quadrado na minha carreira foi em 2014, na Praia do Canto. Era um imóvel, igual você falou aí, de retrofit, ele ainda não tinha passado pelo retrofit.
e numa rua famosa, para quem conhece Aleixo Neto, Miolo, como a gente inventou esse tema, essa nomenclatura. E aí eu olhei e falei, 200 metros quadrados, 800 mil reais, 2014, o ano, né? Eu olhei e falei, nossa, 4 mil reais o valor do metro. Olhei Jardim Camburi, um imóvel novo era 4.500, e olhei Bento Ferreira, um imóvel novo era 4. E aí eu falei para um grande amigo meu que comprou esse imóvel assim, rapaz, você tá no meio da Praia do Canto, andar alto, sol da manhã, 2 vagas soltas, o prédio tem caixa para fazer o retrofit, caixa para fazer um lazer que não existe, e tá mais barato do que imóveis menores que não estão no miolo, né? Então, de lá para cá, não sei se foi uma prática de mercado ou se a gente conseguiu influenciar isso aí com o nosso discurso, ou o meu, né? Que comecei é 2.690 ou 2.650, né? Qual o valor do metro? Então, no meio dos fatores e da composição do preço, vai entrar o fator humano, que é o corretor de imóveis. E aí entra a tua ideia, que a gente se encontrou há um ano, né? A gente se conheceu, para trazer a técnica na precificação. Perfeito. Então, conta aí para mim qual foi a versão 1.0 da Resus, que para mim é fantástico. A Resus, ela nasceu, né, com uma abordagem que antecede, vamos falar assim, o ponto de preço do mercado. Boa. Porque muitas vezes a gente tem conhecimento sobre o valor praticado na ponta. Só que tem um problema muito grande no mercado relacionado à metragem. Olha. Né? E aí eu sabia que se eu fizesse um mapeamento da cidade inteira, imediatamente eu gerava valor para 320 mil habitantes, na verdade mais do que isso, porque mais pessoas acessariam o sistema, somente com qualidade do maior nível possível de informação e precisão de metragem. Então, eu geraria valor por ganho de tempo somente com essa informação, e isso daí já é um ganho de valor gigantesco, que é o ativo mais precioso que a gente tem. Mas eu também sabia que eu ia resolver 50% do problema de preço. Certo. Porque você já começa a ter condições de pegar o valor de metro quadrado praticado na região e multiplicar pelo tamanho correto. Tamanho correto. Aí eu vou nem falar interromper, mas complementar o seguinte: a metragem do imóvel hoje é uma das maiores divergências de todas as pontas. Proprietário, né, vendedor, comprador, corretor. Por quê? Porque da onde extrai a informação da metragem tem uma discrepância. Você vai olhar no carnê do IPTU, no espelho do cadastro, a área construída, ou você vai pegar ali da ônus, né, que é a certidão de nascimento do imóvel, né, uma certidão de ônus. Ali vem falando toda a história, vem falando todas as operações, etc. Então, aquilo foi escrito em 1900 e bolinha para prédios antigos e vem sendo replicado, né? E aí tem as diferenças. Você sabe a diferença? Você pode falar pra gente? Área útil, área construída, fração ideal? Sei. Vamos lá. Esse problema existe porque não tem uma padronização. Perfeito. De nomenclaturas. E essas pontas todas que eu falei, elas não se ligam. Não se ligam, por exemplo, prefeitura, cartório, quando o projeto vai ser aprovado na prefeitura. Mas o que o mercado utiliza como padrão é a área privativa, que é a área do apartamento. A área do apartamento incluindo a área de parede. Tá? E aí causa a primeira divergência de nomenclatura. Tem muita gente que acha que é a área varrida, ou também conhecido como área de vassoura. E a área de vassoura desconta a área de parede, só que a área de parede você paga por ela, e se você quebra a parede, a área do apartamento aumenta. Então, que tem que ser considerada a área privativa. Certo. Dito isso, trazendo as diferentes nomenclaturas, área construída, ela considera a área do apartamento e a fração ideal que cada condômino tem na área comum do prédio, além da área de garagem. A área construída também muitas vezes é confundida com área total. Algumas escrituras trazem outros termos, como por exemplo, área equivalente. Certo. E também existem outras nomenclaturas, como por exemplo, área útil, que muitas vezes também é confundida com a área privativa. Perfeito. Exato. E aí cria-se uma série de relatividades, porque entra-se na discussão, mas
Área de garagem é área útil. Eu tô Entra na pagando conta, pela não entra. garagem, eu tô pagando pelo corredor, eu tô pagando pelo meu pedacinho do lazer, que... Exatamente. Então, todas essas nomenclaturas Todas essas áreas. criam uma confusão enorme na cabeça do cliente, na cabeça do mercado. Eu já vi, inclusive, casos mais críticos. No sistema a gente tem um caso onde no registro está escrito área privativa, porque é a forma como o escrivão entende aquilo. E a área privativa da unidade está escrita que tem 296 metros quadrados. Só que o pavimento inteiro tem 288. Então, como que um apartamento vai ser maior do que a laje inteira, que tem a área comum? Tô trazendo isso aqui para entender o tamanho do problema. Perfeito, não, né? é por isso que eu te convidei. E aí, até pegando essa ponta, então é o seguinte, vocês acabaram de ver que a gente tem vários tipos de área, e aí é interessante isso. Né, Stanger, medir lá meu apartamento, não tá dando o que você me falou, não. Claro, porque você tá comprando a parede. E isso que você falou foi interessantíssimo. Quando você destrói um quarto para fazer uma sala maior, você ganhou espaço, mas você já tinha pagado por ele. Sim. Né? E aí vem a Rezo, que ao disponibilizar os projetos aprovados, tenta matar essa questão de qual a dúvida. Então, você não vai ver o que foi escrito há 50, 40, 30 anos, você não vai ver o folclore que o mercado fala que tal apartamento, né? Porque aqui em Vitória, né, para quem nos assiste, é relativamente pequeno, então os corretores especialistas em seus bairros acabam sabendo de cabeça os nomes dos prédios, as metragens, etc. Então, cria-se às vezes um folclore. Tal prédio tem 200 metros. Quando você vai olhar na documento, vai parecer que tem mais ou menos, né? E aí, quando o Juliano traz a solução de disponibilizar as plantas dos projetos aprovados, você consegue ter, assim, a planta do seu apartamento aprovada tem 197, não 200. E por isso que a planta é o melhor documento para você conferir essa informação. Porque na escritura e no registro, você consegue ter algumas nomenclaturas, mas não da área privativa. E vai ser essa informação da área privativa que você vai precisar utilizar para, de fato, saber exatamente o tamanho do que você está comprando. Até porque, né, a gente justamente começou a conversa falando de quê? Da posição de Vitória, o valor de metro quadrado e tal. Então, vamos fazer uma conta redonda, né? Se o metro quadrado é 10 mil reais, a cada 10 metros errados, estamos falando de 100 mil reais em jogo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Qual foi a maior discrepância que você já pegou? Fala aí pra mim. Eu recebo anúncios todos os dias. Né? Eu trabalho com mercado imobiliário, então o algoritmo entrega. Eu já encontrei discrepâncias, por exemplo, as mais gritantes quando diziam que aqueles apartamentos da orla ali da Mata da Praia tem 500 metros. O Praia da Enseada, o Praia Vermelha e o Praia dos Namorados. Não tem 500 metros. Não tem 500 metros. Fiquei desolado agora. Vou te dar um exemplo agora. Esse anúncio está rodando agora. Não vou citar nome. Apartamento fica na Avenida Rio Branco, não vou dar o nome do prédio. O apartamento é anunciado com 210 metros quadrados, ele tem 173. Então, peraí. Aí já dá pra gente fazer uma conta aqui agora. Ali o metro quadrado vai estar girando, vamos falar assim, aproximadamente uns 15 mil reais daquele prédio. Tá. Então... Ele é original ou ele tá utilizável? Ele tá utilizável. Então é 15 mil reais. Tá, exato. Então, pra fazer a conta. Faz a conta, 37 metros. 37 metros. Vamos arredondar, se fosse só 30 meio vezes milhão. 15. 450 mil. 450 mil de discrepância de preço entre valor anunciado, né, e metragem. Sim. E a real metragem. Sim. Então tá. Então a gente pacificou aqui. E assim, uma vez eu ouvi do Guilherme Benchimol da XP, lá em 2019, na Expert XP, falando o seguinte: a inteligência artificial, a modernidade, né, informação gera deflação. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais informação você tem,
e mais ela se propaga, você encurta as assimetrias, os prêmios e as discrepâncias. Então, no mundo altamente informado, não dá mais para só falar, não, exemplo do que você falou, 210 metros, doutor. O cara vai falar, mas 210 metros está escrito aonde? Entendeu? Então, por isso que eu trouxe o Juliano aqui hoje. Né? Quando eu conheci, vou falar pra galera, eu tinha um sonho de fazer um aplicativo de precificação, né? Porque lá em 2017 eu ouvi uma tese da Loft, né? Que hoje tá gigante. A Loft, para quem não conhece, lá no começo comprou todas as matrículas, né? Ela comprou todas as certidões de nascimento dos apartamentos, dos prédios da Vila Nova Conceição e criou seus parâmetros para entender quais estariam abaixo do preço médio. Ela comprava, reformava e vendia mais caro. Então, quando eu vi isso lá atrás, em 2017, eu falei, caramba, que sensacional. Porque preço é um problema. E imóvel no preço certo vende. Ato contínuo da Resos, a gente hoje entra com a precificação. Como é que é essa não vou nem falar virada, mas como é que esse efeito de primeiro eu dou a informação da planta, do tamanho certo, e agora eu venho ajudando a precificar o mercado? Vamos lá. A gente nasceu com esse conceito, né? Tem você que gosta de ler, então vai ser legal falar disso. Mas tem um livro do Peter Thiel, que eu acho que é uma das bíblias das inovações. O nome do livro se chama De 0 a 1. Perfeito. E é basicamente o conceito de você inovar não partindo de incrementos em cima do que existe, mas de você esquecer todos os conceitos que existem, deletar tudo e recomeçar do zero. Sim. E foi essa ideia que fez a Resos nascer. Eu entendi que eu precisava quase que voltar no tempo, organizar todo o acervo de documentos e a partir daí eu sabia que a gente teria possibilidades fantásticas. E resolvemos 50% do problema de preço e agora estamos trabalhando para resolver 100%, criando uma rede de troca de informações entre corretores e imobiliárias que compartilham informações para trazerem transparência para o mercado imobiliário de preço, de informação coletada na fonte, na ponta. E essa qualidade de informação tem uma diferença muito grande, por exemplo, para o que a Loft fez. Eu comprei banco de dados. E eu te falo, 50% a 60% do banco de dados eu tive que jogar fora. Foi dinheiro jogado, eu não vou dizer jogado no lixo, porque eu aprendi com esse teste que ali não era o caminho. Então, por mais que fosse um dado, não era um dado limpo. Isso. Tá? E quando a gente começa a criar e a construir essa rede de parceiros compartilhando esses dados de informações realizadas de mercado, e você cruza isso com a melhor qualidade de informação diária, você coloca uma luz numa área cinzenta que antes não existia em nenhuma capital do Brasil. Você começa a entender comportamento de preço, você consegue entender possibilidade de novos eixos de investimento, você consegue entender potencial de valorização de determinados perfis de produto. Quando a gente vê assim, metro quadrado de Vitória ou metro quadrado de tal cidade é o mais caro do Brasil. Metro quadrado do quê? Tem produto, por exemplo, na Joaquim Lírio, que é 10 mil metros. Na mesma rua, que tem produto 35. que é 30, 35. Então, um metro quadrado do quê que nós estamos falando? Existem produtos completamente diferentes. Um prédio é um bloco de escada, o outro prédio é um suprassumo do luxo. Então, como é que você vai comparar duas coisas completamente diferentes? É a mesma coisa que você tentar comparar uma bicicleta com um Porsche. Não dá. Então... Quais são as informações hoje? E assim, você falou, os corretores imobiliários e tudo mais. Eu acabei de falar aqui que tinha essa ideia, e aí justamente a diferença da minha ideia para a tua realização, de novo, gosto muito e sou um entusiasta e ajudo fornecendo informações, é que a Resos é pautada em informações que aconteceram. Sim. E quando você vai para o banco de dados, você vai para um banco de dados estático, vamos chamar assim, e ainda tem a discrepância das metragens. Mas tudo bem, vamos seguir a conversa.
E aí é muito diferente o realizado, porque o que é o mercado imobiliário até pouco tempo? Vou falar desse jeito. Capixaba. Porque aqui é interessante como é um celeiro de caras com boas ideias, né? Minha vizinha vendeu por 1 milhão, eu tô em cima dela, eu vou vender por 1,5 milhão. E faz isso, né? Ou hoje, com a modernidade, eu recebi aqui o Fábio Broto e o Bruno da Edmóvel, onde eu comecei a carreira, e lá em 2008 ali, eu peguei essa virada que acho que foi a primeira vez que a IA foi usada vamos chamar de IA 2008, que foi o LX, Zap e Viva Real, que são os portais de venda de imóvel. Então ali, você tinha preços pedidos com metragens erradas e preços errados, achismo, etc. Entendeu? O que realiza não é o preço pedido. O brasileiro, por cultura, pede desconto nas coisas, né? Então, na verdade, quando você vai fazer o comparativo, meu apartamento vale tanto, porque o preço pedido aqui está sendo tanto nos portais, você teria que ter uma linha embaixo daquelas pontilhadas para dizer, na verdade, isso realizou aqui embaixo, não foi aí em cima. Entendeu? Sim. E aí, quais são as informações importantes que os corretores têm te trazido para você estar disponibilizando para o mercado e fazer essa extração de valor aí e preço para entregar na ponta? Quando a gente fecha uma parceria com um corretor, com uma imobiliária, é obrigatório que a pessoa entre compartilhando informações. Senão, o ecossistema ele fica comprometido e a relação entre os parceiros fica injusta. Uma parte alimenta e a outra só suga. Isso não faz sentido. Então, toda a nossa rede, ela compartilha informações de realizados dentro da plataforma. E como a gente tem ali todo o acervo de plantas, facilita você chegar na área privativa correta, a gente consegue fazer uma leitura de valor de metro quadrado perfeita. A questão é que, por mais que você construa esse banco de dados, você muitas vezes tem períodos político-econômicos diferentes. E aí é interessante que o profissional ele também tem a capacidade de alguns conhecimentos matemáticos financeiros para fazer atualização de cálculo a valor presente e também entender que, em alguns casos, quando o mercado principalmente passa por momentos de correção, não necessariamente aquele valor de metro quadrado ele vai conseguir ser praticado. Pode ser que ele tenha um pequeno freio e pode ser que ele continue a esticar. Aí vai depender de vários outros fatores. Aí vai depender, por exemplo, localização. Se a gente pegar o quanto que a corda esticou depois da pandemia, com aquela taxa de juros. Dinheiro barato. Esse nível de agressividade de esticamento de preço, esse ano a gente pode afirmar que não existe mais. Não é mais nessa velocidade. Não é mais, concorda comigo? Concordo. A gente está com uma taxa de juros restritiva, tá caro pegar o dinheiro, então você baixou velocidade e aí entra naquilo que eu falo assim, quem vai ceder primeiro na compra? Quem está precisando vender nesse momento, por exemplo, ou o cara que está precisando comprar porque a família vai aumentar ou vai casar? Olha, eu acredito, Luiz, que assim, tem 3 tipos de vendedores. Tem o cara que precisa, tem o cara que quer e tem o cara que vende. 80% do mercado está concentrado no que quer, na minha opinião. Não é o cara que está desesperado e não é o cara que está buscando uma oportunidade para alguém pagar um prêmio de, sei lá, 30% acima do valor de mercado para ele. E eu acredito que para essa massa que vocês, corretores, vocês imobiliários devem colocar atenção. Porque se você trabalhar com, teoricamente, o especulador que está querendo um prêmio muito alto, você vai investir muito tempo, muita energia, muito trabalho e não vai conseguir realizar. Bom, dito isso, o que vai fazer com que um tenha mais vontade de fechar um negócio com o outro é uma coisa difícil de medir, é subjetiva, mas eu tenho certeza que o que cria o sentimento de segurança para os dois lados fazerem um negócio é os dois saberem que eles estão num plano dentro da realidade do mercado. O imóvel que vale 2 milhões,
ele vale 2.100 e ele vale 1.900. Então, a gente vai tirar a emoção da mesa e vai colocar a transparência. A gente vai tirar a persuasão da mesa. Persuasão? A pessoa, porque a emoção sempre vai existir. O produto de vocês é muito emocional. O cara entra no apartamento... Apaixona, vê a família. Ele já tá vendo filme na cabeça dele, a filho dele correndo, a mulher dele feliz. O fator emocional, vocês nem precisam convencer muito. O que o cara tá é com medo de deixar dinheiro na mesa. Ele quer saber o seguinte, vale 2.100 ou eu tô fazendo uma besteira? Tô com vontade de fazer um negócio, eu pago. Eu só não quero pagar, por exemplo, 2.100 numa coisa que vale 1.700. É esse que é o negócio. É esse que é o sentimento que tem que sair da mesa. Tirou esse sentimento da mesa, é detalhe. O que sobra, não importa. Exato. A vida do cara andar pra frente, a felicidade da família dele, a qualidade de vida da família dele, é o que traz o retorno pro investimento. Uma coisa é o cara que vai comprar para investir, que a conta é fria. Então, o retorno dele é basicamente numérico. Quando o cara compra para morar, ele precisa ter certeza que ele não tá fazendo uma burrada. Mas o retorno dele é qualidade de vida. Também, exato. Cara, esse papo é maravilhoso, né? Assim, eu fico emocionado. Minha cabeça vai muito longe, porque também tem você falou aí muito, agora, por exemplo, demos ênfase no comprador. Agora, o vendedor também, né? É o conceito mini-max, né? Um mínimo de rejeição e o máximo de aceitação. Então, ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Ponto. Né? E ninguém quer pagar mais do que deve. E aí que a gente entra fazendo a curadoria dessa informação, né? Como trabalhando com isso o tempo todo dia. Só que agora, com a ferramenta, a gente consegue dar certeza. Porque assim, quem disse que vale o que disse? Né? Porque alguém vai pagar. Então, a gente sai dessa zona cinzenta. Querendo ou não, falar de rezos, falar de precificação, falar de um sistema é falar de inteligência artificial. Sim. Né? E até pouco tempo eu achava que inteligência artificial era só para poder me ajudar a fazer anúncio. E eu percebi que a inteligência artificial é péssima em fazer anúncio. Péssimo. Porque quem entende do anúncio é o humano, eu. Então não adianta, faça um anúncio deste imóvel, né? E aí comecei a mergulhar naquela coisa dos prompts e tudo mais, né? Cara, o que a inteligência artificial trouxe para o mercado e você acha que vai aposentar o corretor de imóveis? A inteligência artificial vai aposentar o corretor? Não. Essa pergunta ficou boa. Olha, toda vez que surge uma revolução tecnológica, surgem as profecias, né, do desastre. Vai acabar o mundo, né? Foi no surgimento da internet, foi no surgimento dos portais, e agora, novamente, com a questão da inteligência artificial. Agora, com certeza, o corretor que não souber usar a tecnologia tá fora do mercado. Isso, aquele cara moda antiga que ele quer fazer o vídeo, ele quer fazer a foto, ele quer fazer o contrato, ele quer tirar ônus, ele faz tudo de tudo, daquela forma artesanal e limitada. Esse cara não vai conseguir competir com o nível de profissionalismo que começa a aparecer no mercado, para precificação, para vídeos profissionais, para fotos profissionais. Conteúdo. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Então, esse cara, com certeza, ele tá fora. Eu acredito que, assim como aconteceu antes, a IA, ela vai vir para potencializar o trabalho do cara. Eu vou te falar... Pois não. Vai lá. Vou dar uma coisa aqui. Mês que vem nós vamos lançar um assistente de IA. Olha! É exclusivo isso aqui? Você tá soltando? Tô soltando. Então vamos. Então nós estamos gravando em novembro. Em dezembro vai rolar o assistente de IA da Rezos. Assistente de IA da Rezos. Então, legal. A gente conhece hoje alguns assistentes como... Breaking. Utilizando muito na parte de atendimento. O chatbot melhorado, treinado. Exato. Eu acho que isso aí pode ajudar a rotina dos corretores, principalmente a dar atenção, às vezes, para clientes muito no topo do funil ainda. Tempo de resposta também. Tempo de resposta, exato. Mas para pegar aquele cara que não tá tão maduro, eu acho que a IA pode ajudar nisso. Só que ela vai muito mais
profundo do que isso. A da Rezos ou a IA no geral? A nossa e no geral. Dá pra ir, né? Mais profundo. Vou te falar, por exemplo, análise preditiva de preço. Uou. Já vai fazer uma prévia? Isso é claro que isso daí vai tá acontecendo. Vai falar pelo menos o range ali de, vai de tanto a tanto. Vou te falar mais. Personal shopper. Uau. Então, é profundo isso que nós estamos falando. Só pra galera entender, quando você fala personal shopper, qual o sentido, assim, de... Veja bem, se você tem um mapa da cidade com um banco de dados, você concorda comigo que em muitos casos, nos atendimentos dos corretores, existe talvez uma falta de capacidade? Eu não vou dizer falta de capacidade, eu acho que todo mundo tem capacidade, mas talvez uma falta de percepção um pouco mais aguçada para conectar interesse no produto certo. Então você está me dizendo que a inteligência artificial, o papel, quando ela entra nesse personal shopper eu quero um 3/4 de tal a tal bairro, até tal valor, e ela já vai me dar a lista... Ela pode te ajudar. Do que já tem disponível. Com certeza ela pode te ajudar, dependendo da qualidade do banco de dados. Sim. Caramba, isso é muito forte. Muito forte. Porque, vou dar exemplo, hoje o cara vem, né, o cliente vem para comprar. Então, e aí tem umas coisas que a gente desenvolve sozinho, né? Eu tenho umas metas sozinho, assim, muito loucas, assim. Nunca falei com o cliente, eu tenho que ficar uns 15 minutos com ele no telefone, pelo menos. E aí vem a parte da visita, que eu vou levar em cima do que ele me pediu, eu vou levar num pior, mas às vezes maior, para ver se ele quer espaço e topa quebrar tudo e fazer do jeito dele, e vai ver prêmio nisso, tá mais barato, tem mais espaço. Ou eu vou levar esticando um pouco a corda em algo além do que ele me pediu, para ver se ele aguenta, quer ou brilha o olho. Essa é uma primeira. Então, de primeira, eu nunca mostro ali mais do que 2 a 4 imóveis. Ele vai me retornar e vai falar, né? E que é outra frase minha. Ao que você se apega e do que você abre mão. E aí eu vou para a próxima. Agora, se eu tenho um auxiliar de inteligência artificial aí, ou um auxiliar de personal shopper, que já me mostra, dentro daquele perfil que eu soltei, tudo que eu poderia mostrar para a pessoa, já fica melhor. Sim. Vai dar produtividade, então. Se você... assim, isso não é nada... De outro mundo, né? Nem de outro mundo, não. Se você, por exemplo, olhar a rotina do fluxo de usuário do quinto andar, parte disso já é feito dentro do sistema deles. Que hoje tem um banco de dados gigante, que é o que você falou. Hoje tem um banco de dados gigante. Mas ainda assim, mesmo ele tendo um banco de dados gigante, ele tem muita ainda coisa duplicada, ele não tem, vamos falar assim, 100% do banco, da área de atuação dele. Sim. A construção do banco de dados dele é feita do mesmo jeito que um portal de anúncio. Né? Mas, independente, isso já está acontecendo. O ponto aqui é a inteligência artificial. Sim. O corretor que dominar as infinitas possibilidades que cada vez mais surgem e vão surgir, olha só, a exponencialidade da inteligência artificial, ela dobra de capacidade a cada 3 meses. Não tem como o ser humano competir com isso. O nosso cérebro, por maior que seja a vontade, o desejo e a capacidade de aprender, você não consegue competir com isso. Então você tem que interagir. Isso tem que virar ferramenta sua. Eu tenho uns 15 prompts ali na inteligência artificial. E aí vou falar pro pessoal, nos últimos dias me surpreendeu. O cliente estava com uma dúvida na questão de zoneamento e o que ia dar para construir o imóvel, né? Enfim, eu lancei todos os dados. Primeiro eu construí o prompt e falei, eu quero que você seja um arquiteto urbanista especialista em PDU e desenvolvimento de edificações. Essa foi a pergunta que eu fiz para ele. Pergunta não, eu falei, instala isso em você. Aí ele falou, beleza, então eu vou olhar, e aí veio, isso. Aí eu contei tudo que estava rolando e dei todos os dados. Cara, ele rodou para mim um estudo de viabilidade e mandou um PDF pro meu e-mail. A segunda coisa que me impressionou foi
Um imóvel comprado por 1 milhão de cruzados novos em 1989, quanto que paga de lucro imobiliário em 2025 a 4 milhões e 200? Você sabe? Você sabe? Eu quero que instale um prompt de auditor fiscal da Receita Federal e contador especialista em ganho de capital. Ele me montou... ele converteu 1 milhão de cruzados novos em reais, pegou todo o manual do GCAP, que está disponível para todo mundo, né, que é a ferramenta de ganho de capital da Receita, e me deu lá e falou, é interessante que você confira o que eu tô te mandando lá no GCAP. E eu fiz e bateu. Então, assim, eu resolvi duas coisas que... Com quem que eu vou falar para fazer uma viabilidade? Qual contador que eu vou ligar que vai me responder na hora quanto que fica um ganho de capital de um imóvel como esse? Então, eu acho que o ponto é aí. E aí, assim, a gente está falando muito das ferramentas para o corretor, né? Mas eu tenho, sem dúvida, que muitos clientes, prospects, clientes de amigos, enfim, o público está assistindo, né? A gente nunca sabe quem está lá do outro lado da telinha. Como é que a IA está ajudando os clientes do mercado imobiliário, de fato? Olha, na sua opinião? Imediatamente você consegue ter uma análise de comparação de anúncios de acordo com os critérios de cada cliente. É muito preciso, é espetacular fazer isso. Não sei se você já... Não, conta aí como é que é isso. Pessoal, pega papel e caneta não, né? Mas anota. Anota e guarda. Você pode pegar os links dos anúncios que são candidatos para você comprar um apartamento. Você pode jogar ele dentro do ChatGPT, explicar para o ChatGPT e contextualizar quais são os critérios que mais pesam para você, a nível de localização, a nível de imponência de fachada, a nível de itens de lazer. Você pode descrever como é que é a sua rotina. Olha, eu malho em tal academia, eu gosto de ir em tais restaurantes que ficam nessas ruas. Caramba! Feito isso, você pode, se você tiver a localização ainda desses anúncios, seria melhor ainda, acho que é possível, porque você consegue visitar. Você pode pedir para ele organizar um quadro comparativo de acordo com os seus critérios, pesar cada um dos critérios, comparar com o preço, e se você tiver conversando com alguém que tenha acesso ao banco de dados, ainda pedir uma análise de preço e fazer um estudo em cima disso. Essa foi a dica do Vai Faltar Imóvel para os clientes, para você, cara. Faz isso e testa, hein? ChatGPT, pega lá todos os links que você viu dos imóveis que você gostou e troca ideia com ele. Joga tudo lá e fala, achei isso aqui, quero saber, eu malho não sei onde. Cara, sensacional, bicho. Pensar que antigamente, né, eu nunca vou esquecer. Eu atendi até hoje um cliente, um engenheiro da Petrobras, que ele tinha uma planilha e prancheta, cara. Então ele fez tudo que a gente está falando agora na mão, tipo assim, a nota para localização, 5, 0 a 5, 5. A nota para o estado do imóvel original, 1. Andar no meio, 3. Tudo bem, eu não gosto de altura. Vista, não tem, 1. O cara fez isso, eu fiquei impressionado e pensar que, né, eu olhei isso e falei assim, caramba, se eu soubesse fazer isso e tal. Cara, tá aí. Então, essa foi a dica do Vai Faltar Imóvel para quem tá procurando imóvel. Isso daí você basicamente saber interagir com a ferramenta. As possibilidades que ela te dá são gigantescas. E o quanto que isso daí faz o cliente acelerar o processo decisório e o corretor que tiver habilidade também vai fazer o processo de atendimento acelerar, isso ainda é incalculável, porque cada vez fica maior e mais exponencial. Porque aí, o que eu sempre falo, né? Hoje está sendo muito utilizada a palavra oportunidade, né? São duas palavras que hoje todo mundo está usando. Todo mundo é especialista e todo mundo tem uma oportunidade. E aí eu costumo falar o seguinte, o que é uma oportunidade? Quem falou que é uma oportunidade? Oportunidade para quem? Acho, na minha opinião, que oportunidade você consegue ver ela quando você tem uma base de dados ou até na sua mente a base de vida. Então, por isso que eu faço essa prévia de atendimento muito bem feita. Levo, diria assim, nessa base que eu falei de 2 a 4 imóveis na primeira visita. E aí a pessoa vai me sinalizar aquilo que eu falei. E aí, dentro do que ela mostrou que quer,
e ela já viu o que tem disponível, que vai dar para ela falar, não, se eu já vi tal imóvel a tanto, se apareceu esse aqui a tanto, isso aqui é uma oportunidade. Então, assim, a resposta é que sim, né? A IA está ajudando o cliente final e está disponível ali. Mas, de novo, a IA é mais interessante saber fazer as perguntas do que esperar boas respostas. Sim. Na minha opinião, não sei o que você pensa sobre isso. Se você quiser discorrer. A IA, a IA não erra. A IA, ela... A IA não erra. A IA não erra. A IA, ela é mal contextualizada e mal direcionada. Quanto melhor fosse o direcionamento, o detalhamento e as mitigações de erro, maior vai ser o nível de qualidade da resposta da inteligência artificial. Por exemplo, para quem usa muito ChatGPT, você percebe que ele já começa a gravar as coisas que acontecem na sua vida. Mas isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O bom todo mundo sabe. O ruim é que ele começa a usar a própria base de resposta que ele já te deu para formular novas respostas. Legal. Se uma dessas respostas que ele te deu ficou incompleta, as outras também ficarão e elas também poderão ficar enviesadas. Aí gera um efeito cascata. Gera um efeito cascata até muito semelhante ao do algoritmo, né? O algoritmo, ano que vem, né? Acho que a melhor forma de explicar isso é com política. O algoritmo, ele polariza cada vez mais os lados, porque ele entrega conteúdo de direita para direita. Exato. E conteúdo de esquerda para esquerda. A IA, como ela produz resposta em cima do que já foi respondido, é sempre reforço. Então, se você souber colocar no prompt comandos que façam essas respostas ficarem mais abrangentes e menos enviesadas, maior qualidade da resposta que ela vai te dar. Perfeito. Irado. Cara, e aí tem uma coisa, a gente falou aqui agora então da IA, né, já vinha falando pro corretor, falamos pro cliente, mas acabou sendo meio que pro cliente comprador, né? Uhum. Tem um tema que a gente até às vezes faz a comparação Brasil e Estados Unidos, né? Bom, nos Estados Unidos, pessoal, a diferença do mercado... Tem muita diferença do mercado imobiliário americano para cá. Eu acho que é um benchmark muito legal, é um comparativo muito legal, é um lugar legal para se espelhar, mas tem os defeitos também, igual a gente aqui, né? Sim, não existe perfeição. Não existe perfeição. E o Juliano fala aí, que você falou que às vezes a gente fica olhando para lá com... sabe, é muito fácil você ficar olhando para o sucesso do outro e falar assim, ele teve sucesso por causa disso. Isso, na verdade, é uma armadilha mental, porque tira todo o poder da autorresponsabilidade. Se a gente tiver disciplina e vontade de fazer as coisas acontecerem, a gente também consegue fazer aqui. Agora, ficar só falando e lamentando que lá é valorizado, que lá é assim, que lá é assado, isso daí, para mim, isso daí é uma grande perda de tempo. Também acho. Eu acho que a nossa cabeça é do mesmo tamanho que a deles, o que falta realmente é mais vontade de fazer acontecer. Exato. Eu introduzi esse papo dos Estados Unidos porque o que acontece? Uma das grandes diferenças, vou falar cultural, porque ela não é regulatória, né, é que nos Estados Unidos convencionou-se de forma privada em terem uma base única de captação. Eu explico para vocês, né? Nos Estados Unidos, se eu pego um imóvel para vender, eu sou o representante daquele imóvel perante o mercado, né? Eles têm uma plataforma única e tal. Ou seja, nos Estados Unidos, 98% é em caráter exclusivo. Falei 98 porque até lá existem as listas paralelas a esse sistema, mas isso é papo para um outro podcast. Então, isso gera uma segurança para o mercado, porque você tem um canal único de informação, né? Aqui no Brasil, a gente pode trabalhar com vários corretores vendendo o mesmo imóvel, e costuma ser isso que dá uma confusão danada. Então agora a gente falando das boas práticas de venda para o cliente vendedor, eu quero saber a tua opinião sobre exclusividade na era
da inteligência artificial? Olha, eu acho que a única forma digna de trabalhar é sob um contrato com exclusividade que você, como vendedor, também cobre do seu corretor um trabalho de abertura de mercado. A exclusividade, esse termo, ele ganhou um estigma negativo por conta de alguns profissionais que no passado pegavam um imóvel exclusivo, colocavam debaixo do braço para ganhar sozinho. Isso coloca o interesse dele na frente do interesse do cliente e do mercado, de gerar liquidez. Então é um prejuízo duplo. Eu sou totalmente a favor porque, primeiro, que além de você não privilegiar os interesses dos corretores, e sim do cliente, é a única forma onde você tem controle sobre os processos e você consegue trabalhar de forma organizada. Gente, olha só. Porque o nosso negócio já é no risco, né? Exato. Mas vai lá. O corretor está assumindo o risco de tentar vender por um determinado preço que vocês vão ter que acordar dentro de uma determinada janela de tempo. Aí, a quantidade de problema que isso cria por não trabalhar com exclusividade são tantas que eu acho que eu ficaria falando aqui uns 10 minutos, mas o ponto é, você imagina você pegar uma autorização de venda e depois você ter que ficar ligando para o proprietário para perguntar se o imóvel está à venda. Perfeito. Sendo que o cliente já viu um anúncio. Perfeito. Acho que esse você pegou até leve, né, cara? Não, tô pegando leve, mas vamos falar o pesadão. Exemplo, quais são os problemas de não trabalhar com exclusividade? Aí vamos lá, pro cliente. Pro lado do corretor. Tá. O corretor leva o cliente, depois o risco de tomar bypass é enorme. Bypass, pessoal, é tomar... Como é que eu vou falar algo que seja publicável? Agora tinha que ser aquele pi... Bota o pi aí. Tomar a volta. Ou seja, você leva o cliente, aí... E o corretor sabe desse risco, ele fica menos empenhado em trabalhar para você. Mas falando a nível de cliente, quando não tem esse formato de trabalho, o empenho do corretor é menor, porque ele sabe que o risco que ele está tomando ali vai ficar desmedido se todo o mercado estiver trabalhando. Vários anúncios vão começar a aparecer canibalizando preço. E criando leilão. Corretores podem tentar também atravessá-lo, às vezes descobrindo quem foi o cliente que ele atendeu, tentando oferecer uma comissão menor do que ele está cobrando, sendo que, na verdade, quem fez o trabalho foi ele. Discrepância das informações. A própria tentativa de convencimento sobre faixas de valor de mercado fora da realidade. Então, um corretor vai lá, embasa toda a precificação, traz documento, prova que a realidade do mercado é aquela, depois vem o outro querendo enfraquecer aquela tese para derrubar o negócio. Então, assim, cria-se uma competição predatória para todo mundo. Para o cliente também é péssimo. Eu falo assim, a exclusividade... É porque tem uns pensamentos, Juliano, que também, pelo amor de Deus, né? Eles são muito rasos, né? O passado, esse corretor que pegava a informação e colocava debaixo do braço, que você disse, é porque ele tinha certeza de que com a exclusividade ele ganharia o dinheiro, ponto. O mercado já não comporta mais isso. Agora... Para você que tem um imóvel à venda, né, e quer levantar um dinheiro, é um saque único, não é brinquedo você sacar um valor desse, ou seja, é à vista, é fácil, é no cartório. As certidões, nada conversa, né? Prefeitura não conversa com o cartório, que não conversa com registro, que não conversa com a marinha, etc. Então, assim, a exclusividade vai trazer um canal único de informação, na minha visão, que vai eliminar o leilão, porque o comprador olha vários anúncios, que é o que você falou, todos eles diferentes. Ele vai falar, tem alguma coisa errada aqui. E aí vai começar. Fulano, se você fizer tal preço, eu fecho. Vai lá testar no ciclano. E aí tem 2 tipos de leilão, tá? É o leilão de preço do cliente e o leilão de comissionamento do corretor. Sim. Que aí entra um outro problema também sistêmico, que é a prerrogativa de que, só porque eu tenho Cresce, eu posso fazer aqui mais barato que o Stanger. Mas aí é outro papo. Vamos pontuar.
primeira coisa, o cliente vai ver, assim, vários anúncios do seu imóvel várias vezes. Ele vai pensar que você está desesperado. Exato. Segunda coisa, ele vai tentar leiloar preço, porque ele está vendo que esse desespero pode ser real. Terceira coisa, vai ter leilão de comissão. Quarta coisa, você vai deixar de ter um profissional empenhado em representar os seus interesses. Quinta coisa, você vai ter um profissional deixando de investir mais em marketing profissional com vídeos, fotos e verba de anúncio. Então aqui a gente foi com 5. 6 já. 6? Não, vamos para 6. E sexta coisa, o seu imóvel vai passar tanto tempo no mercado, com todo esse contexto negativo para vendas concretizar, que dependendo da quantidade de tempo que ele fica queimado. E aí todo o seu projeto de vida atrasa. Se você estiver pensando em comprar um imóvel cuja curva de valorização tende a esticar mais forte do que o seu, você vai perder dinheiro 2 vezes. Perfeito. Você vai perder o time do negócio. Perfeito. Fora o custo de oportunidade. Porque se você, por exemplo, tem um imóvel que está bem precificado e você vende ele em 3 meses e você ficou 1 ano para vender, bota o custo de oportunidade do capital, quanto você teria feito em 9 meses. Custo de oportunidade, explicar pro pessoal. Custo de oportunidade se o dinheiro não tivesse parado no imóvel que está levando 1 ano para vender, poderia estar aonde? Poderia estar no CDI, poderia estar no outro imóvel, poderia estar num projeto pessoal e tudo mais. Você vai falar mais alguma? Tá bom, né? Tá bom, então vamos dizer. Essas foram as 7, né? Então, essas foram os 7 benefícios da exclusividade. Eu acho que o mercado maduro, ele tende à exclusividade, né? Vitória, tô falando aqui da nossa praça, a gente tem visto bons trabalhos assim, né? Eu sempre falo que se eu vejo um anúncio de um colega de trabalho e tal, eu prefiro fazer a parceria, porque o colega, obviamente estou falando aqui de gente que presta, né? As boas premissas, tá, pessoal? Não estou falando de exceção, mas é melhor ir até a informação que já está toda certinha, que ele já, né, tá tudo paramentado, ele tem todos os documentos, ele tem o preço certo e tudo mais, do que eu ficar tentando, não vou nem falar furar, ficar tentando captar, cara. Ou o pior, falta 20 dias para acabar a exclusividade do Juliano, vamos esperar aqui. Então assim, né, tô falando de mercado maduro, vamos para cima, vamos melhorar e tudo mais, né. Inclusive, cara, o que você tem achado o que você tem achado dessa nova galera? O que você tem achado dos novos corretores que estão entrando no mercado imobiliário? A gente está vendo uma invasão de advogados, médicos, assessor de investimentos. Como é que você, na tua visão, vê isso? Olha, tudo bem que é um pessoal que tem um nível de qualificação com ensino superior e etc. Mas eu fico pensando, será que esse advogado, ele, de fato, ele vai exercer a profissão ou ele tirou o Cresce como uma alternativa? Eu teria que entender melhor isso, né? Médico, acho muito difícil médico deixar de ser médico para ser corretor. Ih, rapaz, eu tenho um caso que a pessoa tirou o Cresce para não pagar a comissão. E aí ela achou tão bom o negócio que diz ela que ganha mais dinheiro como corretora do que como médica. Mas será que ganha tanto dinheiro assim? Porque ninguém canta derrota. Pois é. Ninguém canta derrota. E a gente sabe que, assim, quem performa no trabalho vive disso. Acho muito difícil ele viver como médico e no tempo extra ele usar isso como um hobby, ele tem resultado. Eu, particularmente, eu nunca vi, não acredito. Eu sei quem são as pessoas que performam no mercado. Acho difícil, não acredito muito nessa história. Mas, assim, de um modo geral, eu vejo que renovar, vamos falar assim, uma gama de profissionais pode ser positivo se tiver direcionamento. A gente sabe que tem uma porta de entrada que é larga. É larga. Conseguir as prerrogativas de corretor de imóveis é fácil. Exato. Infelizmente. Mas se você não tiver direcionamento ou um mercado que começa a se organizar, igual que começa a acontecer aqui em Vitória, nós estamos trabalhando e lutando por isso. Perfeito. Acaba que a régua puxa para baixo. E o que a gente está tentando fazer aqui é fazer a régua puxar para cima
para o próprio nível de profissionalismo virar, de certa forma, uma barreira de entrada contra o amadorismo. Porque se a régua puxa para baixo, é ruim para todo mundo. Pô, cara, você falou um negócio que é sensacional. Você sabe qual é o meu sonho pro mercado imobiliário? Meu sonho pro mercado imobiliário é o dia que o cliente olhar e falar assim: Giuliano, eu estou sendo atendido pelo Stanger. E tanto ele ter essa transparência, bem como você virar para ele e falar: pois não, o Stanger é um cara bacana. Não estou dizendo que é um cara bacana para endossar que é bacana, mas eu quero dizer o seguinte: o dia que o cliente não é nem ver valor na profissão, mas o dia que ele não se sentir assim, estou perdendo dinheiro ao ser atendido por alguém, ou estou gastando dinheiro à toa, e o dia também que os nossos colegas, os corretores, respeitarem, e aí sim eu falo isso, respeitarem o trabalho alheio, todo o mercado vai subir de nível, cara, porque aí o cliente não vai ficar ali tentando achar a incongruência para escapar do comissionamento. Olha só, isso vai acontecer, eu arrisco eu te falar aqui nos próximos 5 anos. É mesmo? E eu vou te falar por que eu acho isso. O mercado até aqui, ele se organizou muito ainda, principalmente com os corretores, se posicionando como intermediadores. Daqui para frente, o trabalho do corretor vai ser intelectual. Ele vai ter que ajudar o cliente a tomar melhores decisões. Ele vai ter que lidar melhor com dados. Ele vai ter que lidar melhor com os números. Quando ele conversar com você, você vai ter que colocar ideias que ele não tinha conectado ainda na cabeça dele. E essas ideias vão trazer velocidade para a tomada de decisão, assertividade e ganho financeiro. Caramba. Então, o mercado imobiliário do Brasil inteiro, ele está passando por uma transformação profunda de abertura de dados. E aqui mesmo nós falamos de qualidade de dado. Falei que existe dado limpo, dado sujo, vão haver classificações diferentes. Que não é só ter um monte de dado. Não adianta você fazer uma salada de informação. E, mais uma vez, os corretores que conseguirem pegar essas informações, tratar essas informações, utilizar as ferramentas, tecnologia, IA, e conseguirem trazer linhas de raciocínio que antes eram informações desconhecidas para os clientes, vão ajudar essas pessoas a tomar decisões infinitamente melhores, provavelmente nas maiores decisões da vida dela, e eu falo nas decisões no plural, porque quando você ajuda o cara uma vez e ele fica feliz com você, na hora que ele vai fazer um upgrade, você ajuda ele de novo, na hora de ele comprar um apartamento para o filho, você ajuda outra vez. Mas vão ser os profissionais que têm maior capacidade intelectual e não de abrir portas para entrar na sala do apartamento e falar: veja bem, aqui é a sala do apartamento. Esse cara tá fora do jogo. Esse cara tá aposentado. Tá aposentado. A gente achava, quem diria, né? A gente achava que óculos com visão 3D iria aposentar o corretor. E o que, na verdade, vai aposentar o corretor, e digo o corretor, né, já explicamos aqui, vai ser a falta de sofisticação na entrega e curadoria de informação. É um que se posiciona e se vê como um mero intermediador, e os vencedores, que serão consultores e pensadores de serviço de alto valor agregado. Falando aí de livro, mais uma vez, sei que você é entusiasta. Já teve 2 episódios, é o segundo do episódio, hein? Spin selling, venda complexa. Os corretores ainda, muitos deles não entendem que eles lidam com uma venda altamente complexa, de vários meses, vários influenciadores na tomada de decisão, uma decisão que pesa muito na vida de todos os membros da família. Certamente, assim, para os mortais, é o produto mais caro que ele vai comprar na vida dele. Talvez um só. Exato. Então, eu aposto nessa visão. Que irado.
Então, 2 dicas de livro aqui, 0 a 1 do Peter Thiel, o cara que foi o early investor, né? Um dos primeiros investidores de Facebook, Orkut, acho que ele Meta e foi sócio do Elon Musk no PayPal também. É sensacional, é muito mais difícil. Essa parte foi aquela parte que o Juliano falou de esquecer tudo e começar literalmente do zero. Do 0 até o 1, você tem um trabalho que do 1 até o 10 você não tem. Então, do 0 a 1 é difícil. Né? E o outro agora, o spin selling, e vendas complexas. Essas vendas complexas, né? Eu sempre falo que a venda de um imóvel envolve altos valores e altas expectativas e tem que ser bem dirigida. Cara, batemos 1 hora de programa, eu nem vi aqui, a gente poderia ficar conversando muito mais, a produção já alertou ali não que a gente precise parar, mas até para não ficar aí cansativo pro pessoal e a gente ter mais assunto para você voltar aqui, né? Eu vou aqui para nossa parte final, que a gente tem feito essa descontração, além de todo o papo que é maravilhoso, que é assim, né? Eu vou fazer um bate-bola com você, né? Então, assim, você prefere casa ou apartamento? Olha, eu cresci em casa, né? Então, eu prefiro casa, apesar de morar em apartamento. E aí, você prefere praia, o Guarapari ou Pedra Azul? Olha, eu não me dou bem muito com frio. Eu tenho rinite sinusite crônica. Então, eu prefiro praia. Você compra na planta ou prefere pronto? Pronto. Você vai comprar um imóvel para ter renda ou para ter valorização? Para ter renda. Fluxo de caixa. Olha, essa é muito doida, hein, cara? Você que mexe ele que mexe com dados, hein? Você prefere primeiro andar fundo, sol da tarde, barato, ou pagar o preço certo de um andar alto, frente, sol da manhã, 2 vagas? Andar alto, frente, sol da manhã, 2 vagas. Pro melhor, sempre tem cliente. Pode ser na vaca magra ou na vaca gorda. Então, com isso, a gente vai encerrar aqui o programa. Cara, quero te agradecer demais por ter vindo, Juliano da Rezos. E você que está assistindo até agora, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com quem você acha que merece ou precisa ouvir esse conteúdo. Siga a gente nas nossas redes sociais e esse programa vai estar em todas as plataformas de conteúdo. Obrigado pela presença, um abraço, tchau.